Salve pessoal, olá você que é cliente Icatu, tudo bem? Meu nome é Sandro Miranda e esse é um vídeo muito importante, viu? Afinal, o assunto é Imposto de Renda à Pessoa Física 2024. Aqui você vai ter todas as informações para preencher corretamente a sua declaração e tirar todas as suas dúvidas. Então, fique até o final. Em 2024, a Receita Federal espera receber em torno de 43 milhões de declarações, incluindo a minha, a sua e a do Anderson Alves, que é nosso gerente da área de tributos e vai me acompanhar nesse vídeo. Tudo bem, Anderson? Oi, Sandro. Olá, pessoal. Bom, mais um ano, né? Mais um ano se passou rapidinho, né? Parecia que foi ontem que a gente estava fazendo um vídeo sobre esse assunto e já está aí de novo. 31 de maio é a data limite para entregar a declaração devidamente preenchida e a Receita já liberou o programa para a gente baixar. Seria apenas, né, Anderson, no dia 15 de março, mas foi antecipado para o dia 12. Quer dizer, a gente ganhou mais alguns dias, então não tem desculpa para deixar para a última hora, né? Exato. Aqueles detalhes que tem que estar sempre atento no preenchimento da declaração. A gente vai falar ao longo da entrevista, mas o prazo é curto. A gente acha que dia 31 é longe, 31 de maio é longe, mas passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E todo ano agora a Receita Federal traz alguma novidade. No IRPF 2024 não é diferente. Nesse ano, uma das principais novidades é a nova tabela do imposto de renda. Então, Anderson, qual é o impacto dessa nova regra na hora da declaração? O governo, a última atualização que ele fez na tabela do imposto de renda foi lá em 2015. Tem tempo, hein? Tem tempo. E aí, a partir de 2023, com a atualização da tabela, que antes era de 1903,98, passou para 2.112, né? E ainda tem um aditivo de 25% desse valor, podendo chegar aí a 2.640. Esse desconto de R$ 528 é para quem ganha até 2 salários mínimos, então você tem uma extensão um pouco maior para quem vai ficar dentro da isenção da declaração de imposto de renda. Ou seja, quem está dentro dessa faixa não vai precisar entregar a declaração de IR. Essa mudança ela visa contribuintes, especialmente aqueles com renda mensal baixa, né? Reduzindo essa carga tributária para essa parte da população. Na verdade, quando o governo ele atualizou a tabela, ele também atualizou para aqueles limites de obrigatoriedade de entrega. Então, assim, quem recebia um rendimento bruto até R$ 28.559,70, essa isenção passou para R$ 30.639. No rendimento tributável, né? Exatamente. Um outro limite que também alterou foi o limite dos 40 mil de isento. Quem tinha um rendimento isento até 40 mil, passou para 200 mil. Esse rendimento isento é rendimento isento e aquele tributado exclusivamente na fonte. Tá? Então, de 40 passou para 200 mil. Uma outra novidade foi em relação ao rendimento, para quem é rural, tem aquela receita de atividade rural, sim, sim. Passou aí de 142 mil para 153.199,50. Esse é um outro limite também de obrigatoriedade. Então, você veja que o governo ele atualizou várias faixas de quem era obrigado a entregar, passa também a atualização desses limites, quem são os obrigatórios à entrega. E aí também atualizou aquela quem tem propriedade até 300 mil, passou a valer para 800 mil reais. Então, assim, saiu de 300 mil, quem tem essa propriedade de bens e direitos, controla lá em bens e direitos, saiu de 300 e passou para 800 mil. Tá? E aí, um outro ponto importante, quem passou a condição de residente no Brasil, tá, em 2023, ou seja, era não residente, voltou a ser residente no Brasil em 31 de dezembro, tem uma marcação na declaração de imposto de renda que diz assim, ó, voltei. E aí ele tem que dizer qual é a data que ele ingressou. Então, essas pessoas obrigatoriamente têm que entregar a declaração. Tá? E aí, entre outras, quem teve venda de imóvel, que teve ganho de capital e aplicou aquela isenção de 180 dias, né, para comprar um outro imóvel, ou seja, vendi o imóvel, para não ter que pagar o ganho de capital, eu posso, desde que ele não faça isso dentro do limite de 5 anos, ele vender um imóvel para comprar um outro imóvel dentro de um prazo de 180 dias, ele também e ele optou por essa isenção, ele também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Mais um detalhe, quem tem bens fora e quer atualizar também esses bens, o governo deu uma brecha, vamos dizer assim, ele aumenta o valor do patrimônio lá em bens e direitos, aqueles bens que estão lá no exterior, seja, sei lá, um apartamento, um imóvel, qualquer coisa que você tenha lá fora, você atualiza ele, só que você tem que pagar um imposto não de 15%. Você paga um imposto de 8%. Então essas são as principais atualizações aí para a declaração de IR 2024.
Legal, Anderson. É importante, então, aí todo mundo ficar atento, ligados aí nessas novidades. E onde não houve reflexo? Como tem um lado bom, tem um lado também que não foi tão bom assim. Eu acho que Sempre, o né? governo poderia ter dado uma atualizada, por exemplo, na tabela de instrução, ele não fez isso. Os dependentes, ou seja, quem tem independente lá no valor, na sua declaração, a isenção dele limite a 2.275,08 permaneceu. Esse não alterou. Aquela dedução para quem tem idade igual ou superior a 65 anos também não mudou. Ou seja, Está inalterado. está inalterado, fica lá 1.903,98. Então essa tabela, essa isenção também não atualizou. E por fim, aquela dedução de 20%, aquele limite de 20% para quem faz a declaração simplificada, Sim. ela fica no limite lá de 16.754,34. Também não mudou. Maravilha. Bom, em 2023 a gente teve algumas novidades na declaração do imposto de renda, que foram principalmente a declaração pré-preenchida e o recebimento da restituição via Pix. Essas novidades, Anderson, elas continuam para esse ano? Elas deram certo? De fato, permanece. É uma coisa que deu certo, o Pix deu certo, né? E a pré-preenchida, ela também começou bem devagar. 2022, 7% das pessoas faziam a declaração pré-preenchida. 2023 pulou para 20%, perto de 24%. Nossa. E para 2024, estima-se, é um estudo da Receita, estima-se que 40% das pessoas vão utilizar a declaração pré-preenchida. E uma outra novidade é, a declaração pré-preenchida está disponível para 75% do pessoal que precisa declarar, exatamente. Então, assim, está disponível. Eu acho que é um mecanismo que assim, não tem volta, veio para ficar e vai ser muito bom para quem faz. Tem umas melhorias nos processos que a gente vai falar mais à frente. É importante justamente para dar uma facilitada para todo mundo, né? E quais são esses benefícios, esses principais benefícios que a declaração pré-preenchida fornece para os contribuintes? E uma outra pergunta, quais os cuidados que a gente precisa ter, né? Porque já vem pré-preenchido, mas não quer dizer que a gente não deva dar uma olhada. Exato. Bom, a pré-preenchida, ela traz algumas melhorias no processo, ou seja, alguns preenchimentos automáticos de algumas informações que as empresas que prestam essas informações para a Receita, por exemplo, as seguradoras precisam mandar para a Receita Federal, por exemplo, as contribuições para o PGBL. Essas informações já estão lá. Despesa médica. Também essas clínicas, os hospitais já mandam essas informações também para a declaração. Então, você tem algo que já vem pré-preenchido para você. Você tem essas informações lá que estão disponíveis. Só lembrando, a pré-preenchida, quem faz a declaração é prata ou ouro, naquele acesso GOV. Isso, a bronze já não existe mais, a gente não tem mais esse acesso. Então, você tem que ter o acesso ouro ou prata para poder fazer essa pré-preenchida. Uma outra novidade também é que você pode fazer uma procuração por essas duas modalidades para um terceiro fazer a sua declaração. Então, assim, você tem as informações que já vêm pré-preenchida, né? Você pode autorizar um terceiro fazer através de uma procuração a sua declaração e o mais importante, que já vem pré-preenchido. Então quer dizer que eu posso ter a pré-preenchida e de repente se eu tiver alguma dificuldade, algum problema, eu posso fazer uma procuração para você, por exemplo, preencher para mim. Nesses casos, as informações ela vêm de forma pré-preenchida, mas é importante que o contribuinte ele avalie se aquela informação de fato está correta. Por quê? A fonte lá que mandou a informação para a Receita, ela pode errar em algum dado. Claro. Uma despesa médica, um plano de saúde que Pode mandou ter aquela alguma informação, inconsistênciazinha pode aí, ter né? alguma inconsistência. E a Receita Federal, ela deixa bem claro que a responsabilidade é do contribuinte. Ele é responsável por aquelas informações. Não adianta eu culpar, estava na declaração, eu não vi, eu achei que confiei, não tem nada a ver. Exatamente. É isso, então muita atenção, viu, pessoal? E no ano passado, as restituições, como o Anderson bem falou, começaram a ser pagas através do Pix, né? Esse sucesso que está sendo. Todo mundo pode receber a restituição dessa forma ou tem alguma condição específica para você poder receber com o Pix? É uma facilidade, né? O Pix Muito, é uma nossa. facilidade tanto para qualquer tipo de pagamento como no recebimento da restituição. A única observação que a Receita coloca para quem quer receber via Pix, a chave tem que ser o CPF.
Então, se tiver telefone e e-mail, não serve. Não serve. Só pode ser o CPF. Então, você vai lá, colocou, ele já coloca o CPF e você consegue receber. Lembrando que o prazo de restituição começa agora dia 31. Tá? No último dia de entregar também já começa a restituição. Exatamente. E vai até setembro. São 5 lotes, né? Então, a Receita, ela dá prioridade para alguns contribuintes. Idosos de 80 anos, e aí vem descendo. Idosos de 80 anos, depois o idoso de 60 a 80, deficiente físico, professores. E aí, quem fez o Pix vai entrar também na lista, não entra na frente do idoso, mas logo em seguida lá dos professores, quem tem deficiência. Está bem na fila, né? Está bem na fila. E aí, quem não faz a opção pelo Pix vai receber para os últimos. Quem entregou nessas condições, o que faz para comparar um com o outro quem vai receber, por exemplo, se eu optei pelo Pix, se você também optou, e aí? Eu recebo se eu fizer primeiro do que você. Se eu entregar entendi. primeiro do que você, eu recebo primeiro do que você. Porque nós dois estamos nas mesmas condições, só que na entrega eu entreguei primeiro do que você. Maravilha, mais uma razão aí para a gente já ir preenchendo, não deixar para a última hora para poder receber. Quem tem direito, né, a restituição, já receber também. E a gente vai falar bastante sobre quem tem previdência privada, mas antes eu quero saber sobre seguro de vida. Quem tem o seu seguro, sua proteção, precisa colocar na declaração? E se sim, de que maneira? Não há uma obrigatoriedade, né? Uhum. Assim, quem de fato recebe aquela indenização, recebeu aquele pecúlio, ele sim. E aí, como é um rendimento isento, se a pessoa também não tiver, não é obrigado a entregar, porque não se enquadrou em um daqueles requisitos e ele recebeu aquela indenização naquele ano, se for superior a 200 mil, já é uma condição dele fazer a declaração. Tá? Se não está abaixo disso, ele não entra em nenhum outro grau de obrigatoriedade, não há obrigatoriedade de envio da declaração. O simples fato de ter o seguro, então, não me obriga... O simples fato de ter o seguro não obriga, não há uma obrigatoriedade de preenchimento na declaração. Perfeito. E agora sobre título de capitalização, né? Como é que é feita a declaração nesse caso de quem tem o seu título? Bom, o título de capitalização... existem 3 modalidades de preenchimento, vamos dizer assim. Começar para quem tem aquela reserva, né, que ele está fazendo, ou ele fez aquele aporte único, fez aquela contribuição que a gente chama de único, né? Ou ele contribui mensalmente, ele todo mês ali fazendo tá todo mês, ele está economia. constituindo uma reserva, está fazendo uma economia, constituindo aquela reserva que ele vai poder resgatar se ele cumprir lá o prazo do contrato dele. E aí o que ele faz? Para quem está ainda nesse momento, que só tem a reserva, ele preenche lá na ficha de bens e direitos, né? Ele vai receber o informe de rendimento com o saldo de 2022 e o saldo de 2023, ele vai lá na ficha de bens e direitos e preenche essas 2 informações lá. Tá? Agora, quem foi sorteado? O sorteio de capitalização, ele é uma tributação exclusivamente na fonte, ou seja, ele vai para a declaração, mas ele não é um rendimento que leva para ajuste na própria declaração. Então, assim, é um rendimento exclusivo fonte, ele pega essa informação, ele vai receber o valor já líquido de imposto, ele pega essa informação e leva para a ficha de rendimento exclusivo na fonte. Simples. Vai pegar a informação que está no informe de rendimento, pega essa informação e preenche a ficha de rendimento exclusivamente na fonte. Ou aquele contribuinte que resgatou. Ele tem um título de capitalização, não foi sorteado e fez o resgate. Fez o resgate, a tributação é da mesma forma, é uma tributação exclusivamente na fonte. Ele vai pegar essa informação do recebimento líquido que ele teve já de imposto, leva para a ficha de rendimento exclusivamente na fonte o valor líquido recebido e baixa na ficha de bens e direitos. Perfeito. E agora no caso de quem possui um plano de previdência privada, seja o PGBL, o VGBL ou os 2 planos, a pessoa precisa declarar e tem alguma diferença entre um e outro? Bom, o P e o V eles têm semelhanças e diferenças, né? O P, a tributação é sobre todo, ou seja, tudo que ele tem de reserva com uma atualização é tributado, e aí para o V, a única diferença é que ele tributa sobre aquele rendimento, sobre o ganho de capital daquilo que ele aplicou, né? E o regime, as semelhanças são o regime, ele pode escolher o mesmo regime progressivo ou regressivo para os 2 produtos, né?
Então, se ele tem lá um PGBL que ele escolhe pelo regime regressivo, ele vai, a cada 2 anos, diminuindo, né? Diminuindo a alíquota até chegar a 10%. E também serve para o VGBL. Só que a diferença é que o P tributa sobre tudo e o V somente sobre aquele ganho, aquele rendimento que ele teve na aplicação do produto. Maravilha. Então, quem tem o PGBL ou o VGBL ou os dois, precisa só ficar atento. E aí vem uma dúvida que muita gente pode ter com relação ao benefício fiscal, que afinal de contas é um dos grandes atrativos, né? Quando a gente fala de previdência privada. Vamos supor, Anderson, que eu tenha 3 certificados de PGBL. Tenho 3. O benefício é de 12%, né, para um deles. Mas se eu tenho 3, esse benefício é multiplicado, ou seja, eu teria 36% pelos 3? Seria bom, né? Não. Seria ótimo, né? Não ele tem um limite lá, esse benefício fiscal, a gente chama de diferimento fiscal, né? Porque você não tributa agora, você está tendo um benefício de até 27,5%, né, da sua alíquota do imposto de renda. E aí, se você tem 3 certificados, você tem que juntar os 3 e aí você tem um limite de 12%. Você não pode somar 12, 12, 12, né? Você tem um limite de 12 juntando todos os seus rendimentos. Então você é assalariado, recebe o salário da sua empresa, mas você tem um outro aluguel, ou se você tem uma outra fonte de renda, junta tudo. Essa renda tem que ser aquela renda que você leva para a ficha de ajuste anual, né? Não pode ser uma aplicação financeira que tem um tipo de tributação diferente. Então você tem aquele rendimento bruto, aquele total da renda bruta, e aplica lá os 12%. Esse vai ser o seu limite lá que você pode ter de benefício. Anderson, e quando a gente fala dos resgates, como rendimentos tributáveis, eles também compõem a base de cálculo para esse limite de dedução dos 12%? A gente tem que dar só um passo atrás, porque o resgate de um produto, por exemplo, de previdência, ele pode ser tanto na progressivo quanto na regressivo, né? E aí? Na progressivo você leva para ajuste, Tá. E aí esse sim conta para você utilizar o benefício, porque ele está compondo a sua renda bruta ajustada, que você ajusta na declaração de IR. Agora, quando é regressivo, não, porque ele é tributado exclusivamente na fonte. Tá? Então, pode, para quem tem a tributação na progressiva, e na regressiva ele não pode. E uma dúvida muito comum entre os casais que fazem a declaração conjunta do imposto de renda é a seguinte: quando ambos os cônjuges possuem o PGBL, como é que é feita a declaração? E o benefício fiscal, cada CPF pode receber até 12%? Bom, a declaração conjunta, a gente requer que o casal já tenha feito alguns testes, né? Ou seja, eu faço a declaração conjunta com a minha esposa. Se a melhor opção, juntando a minha renda com a renda dela, for mais benéfica do que cada um fizer a sua declaração, esse é o primeiro teste que tem que ser feito. O que vale mais a pena. O que vale mais a pena. Então, se valer a pena a declaração conjunta, e aí eu consigo responder a sua pergunta, o limite total, eu junto o meu rendimento e o rendimento dela. O limite de 12% é pelo nosso rendimento. É o rendimento total, o meu e o dela. E aí tem esse limite de 12%. Se ela contribui para um plano de previdência e eu também, conta com o limite de 12%, olhando toda a renda tributada do casal. Bom, e uma outra situação agora, digamos que eu contratei um plano da seguradora através da empresa onde eu trabalho, né? Isso também é muito comum. E o valor do plano é descontado ali mensalmente no meu contra-cheque. E esses descontos foram feitos em 2023, mas a minha empresa só repassou o valor para a seguradora agora em 2024. Como é que eu faço para declarar isso? Esse participante ele pode ficar tranquilo, porque apesar da empresa que ele trabalha só repassar para a seguradora no ano seguinte, ele vai poder sim usar esse benefício, porque tem que aparecer no informe de rendimento dele em 2023 para ele poder usar o benefício fiscal. Perfeito. E uma dúvida muito comum também é quando a pessoa faz a portabilidade, né? A gente fala tanto da portabilidade, principalmente quando é de uma seguradora para outra. Nesse caso, então, da portabilidade, a pessoa é obrigada a informar para a Receita que ela fez essa portabilidade? A obrigatoriedade é da seguradora de passar essa informação para a Receita, mas o contribuinte em si ele não precisa fazer nada. E ainda falando sobre a portabilidade, como é que é em relação aos informes? Eu recebo 2, então, um da seguradora e outro da seguradora onde eu tinha? Exato. A seguradora da cedente. atual e da antiga, né? Exato. A seguradora cedente,
até o período que ele contribuiu, se ele tem um PGBL ou até mesmo um VGBL, questão de saldo, né? Se ele tem um PGBL e fez contribuições, por exemplo, até o mês de junho, ele recebe o informe de rendimento das contribuições que ele realizou de janeiro a junho na seguradora cedente, tá? E vai receber um segundo informe de rendimento se ele fez contribuição ou aporte de julho em diante. Então ele tem 2 informes, atento para essas informações, porque quando ele pegar, ele precisa preencher com essa declaração, com esse informe de rendimento da seguradora cedente, naquele período que ele contribuiu, de janeiro a junho, e de julho a dezembro, da seguradora que recebeu aquela portabilidade. E Anderson, a gente sabe que a previdência privada, né, além dela ser uma ótima estratégia para quem pensa no futuro, lá no longo prazo, tem os seus sonhos, as suas metas, ela também oferece benefícios fiscais, né? A gente já falou um pouquinho sobre eles, mas quais são os outros principais incentivos que você pode citar aqui para a gente? É uma pessoa física que, sim, que tem um produto de previdência, né, seja na individual, ele tem, sim, vários tipos de incentivos. Tá? Acho que o primeiro é os 12%, né? Ele usa lá os 12% do limite da receita bruta dele. Acho que um outro ponto importante é a ausência de come-cotas. Esse fundo que é aplicado, ele não tem o IR, como tem as outras aplicações financeiras, que tem aquele come-cotas em maio e novembro, né? Descontando. Que desconta lá, para quem tem plano de previdência não. E um terceiro também que é muito importante, em alguns estados você tem a isenção do ITCMD ou do ITCD, e aí de acordo com cada estado, para a incidência desse imposto em caso de morte. Uhum. Então você tem esse benefício. E além disso, você pode optar, se hoje você tem um incentivo de 12%, que você pode deduzir até 27,5% na sua declaração de IR, e se você escolhe o seu regime de tributação para um regime regressivo, ou seja, você tem um benefício de 27,5% agora, né, deduzindo já na sua declaração, você está tendo aquele benefício, e quando você for resgatar, se você chegar a 10%, né, no regime regressivo, você só vai pagar 10% de imposto, e não 27%. Então você tem um ganho agora, um diferimento de 27,5%, um benefício de 27,5%, quanto uma tributação de 10% lá na frente. Maravilha, por isso que a gente fala que a previdência privada é um planejamento financeiro, né? Porque ao longo dos anos isso faz toda a diferença lá na frente, né? E outra característica muito bacana da previdência privada é que você pode contratar uma para o seu filho, por exemplo, pensando no futuro do seu filho. E nesse caso, Anderson, eu posso usufruir desse benefício fiscal? E se for esse o caso, como é que eu faço na declaração? Pode. Ele precisa ser dependente, né? Seu dependente na sua declaração de IR. E aí tem alguns pontos. Se ele tem um plano de previdência, tá lá no CPF dele, tudo certinho, tá no nome dele, tudo certinho, você usa porque ele é seu dependente, ele ainda não faz a declaração de imposto de renda, mas, e a Receita, ela, desde o ano 2023, ela vem olhando isso. Aquele dependente que tem idade igual ou superior a 16 anos, para ter o incentivo fiscal, ele precisa contribuir para o INSS. Então, ele olha para o meu CPF, eu contribuo para o INSS, ou se eu sou um servidor público, eu contribuo para o meu regime lá de previdência, ou até mesmo militar, sim, eu posso usar o benefício fiscal dos 12%. Agora, se o meu dependente estiver acima de 16 anos, ele também precisa contribuir para o INSS. Isso é muito importante e isso vem caindo em malha fina. Olha aí, mais um motivo então para a gente ficar bem ligados, né? E agora a gente vai falar sobre regime tributário. Dependendo do tipo de tributação, tem algum impacto na forma como eu vou declarar para a Receita? Tem. Tanto o PGBL quanto o VGBL, você pode escolher o regime progressivo ou regressivo, tá? Quando você tem o PGBL e você faz a opção do regime progressivo, seja para o resgate ou para a renda, você recebe essas informações através do informe de rendimento e aí você preenche a ficha quando vai para ajuste anual. Aquela que você também pode utilizar o benefício dos 12. Tá? Se você faz a opção pelo regime regressivo, ou seja, ele é tributado exclusivamente na fonte, você leva para a ficha de rendimento exclusivamente na fonte o líquido que você recebeu. Agora, se você tiver qualquer tipo de isenção, por exemplo, uma pessoa tem uma moléstia grave
e ela recebeu uma renda ou um resgate de PGBL, toda essa renda, seja no resgate ou a renda que ele recebe mensalmente, pela condição de moléstia grave que ele tem, pela isenção também aplicada por essa condição, ele leva essas informações para a ficha de rendimentos isentos. Cada uma tem seu caminho, então, né? Cada um com o seu caminho, dependendo da situação do contribuinte naquele momento. Tá? Agora, se ele tem lá um regressivo, um progressivo ou um regressivo para o PGBL, essas fichas que eu acabei de mencionar. Se ele tem uma isenção por moléstia grave ou até mesmo por idade, né, porque você pode ter acima de 65 anos, você tem a isenção de 65 anos, que é aquela de 1.903,98. Ele pega essa informação também e leva para a ficha de rendimentos isentos. Já no VGBL, não tem essa isenção por moléstia grave, né? Essa isenção é somente para o produto de PGBL, né? Então não tem a isenção de moléstia grave, mas ele pode fazer a opção pelo regime progressivo ou regressivo. Pelo progressivo, ele leva para a ficha de rendimentos tributado na fonte, rendimento tributado de PJ, aquela que vai para ajuste, e na regressiva para rendimento tributado exclusivamente na fonte. Maravilha. Pessoal, a gente está quase chegando ao final desse vídeo, mas antes eu vou fazer para o Anderson aquela famosa pergunta de 1 milhão, que todo mundo quer sempre saber. Anderson, quais os cuidados que eu tenho que tomar para não cair na malha fina? Quais os erros mais comuns, aquelas armadilhas que a gente sempre tem que reforçar ano após ano para ninguém cair nela? Acho que principalmente a atenção na hora de preencher. A declaração pré-preenchida ela já veio para ajudar o contribuinte no preenchimento da declaração, mas ele só precisa ter o cuidado de olhar se aquelas informações realmente estão iguais aos informes de rendimento que ele recebeu, olhar o extrato do plano de saúde que ele recebeu, bater a despesa o olho, médica. checar, ver se está batendo direitinho. Exatamente, ter essa atenção, olhar toda a documentação, fazer com calma. Se ele escolheu lá o preenchimento, ou se ele escolheu fazer pelo aplicativo, ou até pelo tablet, ou até mesmo pelo preenchimento online, pelo que a gente chama de ECAC, né? Pela senha Gov ouro ou prata, para ele separar toda a documentação, olha com cuidado, preencha com cuidado. Às vezes você troca uma vírgula ou troca um zero, e isso faz com que caia em malha fiscal. E um outro ponto se você tem a senha Gov prata ou ouro, após a entrega você consegue acompanhar o status da sua declaração. Se em algum momento ela caiu em malha, na verdade a malha ela só começa no ano seguinte, né? Se você entregou a sua declaração até 31 de maio de 24, referente ao ano calendário 2023, você tem de junho até dezembro para fazer qualquer ajuste sem cair em malha fiscal. Qualquer retificação, a pessoa consertar o erro, você tem o restante do ano para isso. Exatamente. E não é malha fiscal. A malha fiscal, porque é muito comum, né, o contribuinte, o cliente dizer que, eu estou em malha. Malha é a partir do ano calendário seguinte, ou seja, virou o ano, em janeiro de 25, aí sim é malha fiscal. Tem algum ajuste para fazer? Vai lá, corrige, retifica a declaração e acompanha. Faz o acompanhamento que é mais fácil. Maravilha. Tá vendo só, pessoal? Agora ninguém tem mais desculpa depois de toda essa aula que o nosso convidado Anderson deu aqui pra gente hoje. Lembrando que a gente preparou um super guia com várias informações sobre o imposto de renda que vão te ajudar essas informações a preencher com mais tranquilidade, sem medo nenhum de errar. Para você acessar, basta clicar no link da descrição ou ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. E além disso, mais um recado, a gente tem vários artigos no blog que podem te ajudar muito com a declaração. É só você acessar, está aqui na descrição do vídeo, então já salva esse conteúdo, assiste de novo, compartilha, porque ele trouxe muitas informações bem valiosas para você. Anderson, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Sandro, pelo convite, obrigado a todos. Espero tenha ajudado um pouquinho nos esclarecimentos das dúvidas. Com certeza ajudou. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.